Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Talkcast Meus Voos. E hoje estou com uma convidada especial que tem uma história de superação incrível para te contar. Muitas pessoas acreditam que precisam viver na dificuldade por toda a vida, e ela tem uma história de vida que ela sentiu na pele, que ela vivenciou, para contar para gente como é possível superar as dificuldades. Mas eu vou deixar que ela mesma se apresente e conte essa história para vocês. Diga lá. Boa noite, meu nome é Mariana, tenho 63 anos e durante 60 ou 61? Foi 61, acho que né? Foi 61. Durante 61 anos, eu fui uma pessoa totalmente infeliz, com muito desejo de morrer. Tentei suicídio 5 vezes. Desde pequena, desde que eu me entendo por gente, eu tinha essa tristeza. E foi num renascimento que acabou. Na gravidez da minha mãe, foi uma gravidez gemelar, meu irmão não vingou e eu não me sentia merecedora de estar viva. A primeira vez que eu tentei mesmo, tive coragem mesmo de tentar, geralmente era com remédios, eu tinha 15 anos. E aí foi durante a vida inteira, né? Aí depois do renascimento eu vi, assim, simplesmente sumiu. Aí depois que eu fui criando asas e tô cada vez melhor e minha vida deu uma virada de chave, né? Tô completamente feliz, eu tô realizada, muita coisa acontecendo na minha vida e eu agradeço. Eu sempre falo que ela é meu raio de sol, porque ela realmente foi um raio de sol na minha vida e é só gratidão. Mariana, conta pra gente quais eram os sentimentos que você tinha antes de você renascer e encontrar essa nova vida que você nem sabia que existia. Como você se sentia no mundo? Eu simplesmente, quando eu conseguia dormir, que eu acordava, a primeira coisa que vinha, meu Deus, ainda estou aqui. Então, assim, eu não me sentia merecedora das coisas. Eu sempre dizia sim para todo mundo para ser aceita. Aí eu fiz tratamentos com psiquiatras, com psicólogos. Aí, como eu tenho fibromialgia, um dia um médico falou para mim: vou te mandar para o psiquiatra porque a sua alma está doente. Ele passava os remédios mais fortes, eram as fórmulas mais fortes, e as minhas dores não melhoravam. Aí eu falei: eu não sou doida, para que psiquiatra? Porque eu achava que era isso. E ainda tem muita gente que pensa e que ainda assim. Tem, eu mesmo pensava. E aí, quando eu fui, a primeira coisa que o psiquiatra me perguntou, que é o Dr. Saulo, que eu, assim, deu muita gratidão por ele também. Aí ele falou: me fala da sua infância. Aí eu falei tudo aí. Ele falou: mas você deu muito problema para sua mãe? Aí eu falei: eu dei problema, era namoradeira. Minha mãe falava que eu não beijava o sapo porque eu não sabia qual era o macho. Aí ele: vou te pedir exame de lítio. Lá embaixo. Fui diagnosticado com bipolaridade. Hoje o lítio já está normal, não tomo mais. Depois dos renascimentos, acho que eu nem tinha contado isso para você. Depois do renascimento, criando asas, eu fiz agora os exames e eu tô beleza. Então eu não tomo mais remédio. E uma coisa que eu percebi, que quando a gente está depressivo, e foi muitos anos, teve esse psiquiatra também falou que eu, não foi nem ele, esse foi o Dr. Roberto. Ele falou que eu era compulsiva, suicida, depressiva, compulsiva, suicida. Eu tinha vontade de enfiar debaixo do carro, era constante, era todo dia. Quando eu andava na rua, principalmente quando vinha um 11 assim, o impulso era de me jogar. Mas eu acho que Deus, eu tenho certeza que Deus falou: não é agora. Aí eu não consegui.
Na morte do meu pai, então, que veio muito forte, eu cheguei a comprar chumbinho. E aí a minha filha não deixava nem eu tomar banho sozinha. E aí essa vontade de enfiar, falei, já que eu não posso tomar chumbinho, eu vou enfiar debaixo do ônibus. Aí eu tinha uma semana, trabalhava com seus pais. E aí eu falei, sabe uma coisa? Eu não vou ficar no meu direito de luto. Falei, eu tinha uma semana, eu falei, não, eu vou voltar a trabalhar. Aí eu voltei a trabalhar com 2 dias que eu tinha perdido meu pai, que foi uma morte muito súbita, assim, né? Até hoje a gente não sabe a causa, foi encontrado morto. E aí sempre assim, com remédio foi a última vez. A última vez que eu tomei foi remédio de rato. E aí, Deus não quis, agora eu falei pra ele, nem o senhor nem o diabo me quer. Aí eu Vou ter que ficar por aqui. Vou ter que ficar por aqui. Mas assim, a vontade, o impulso de me jogar nos carros era muito grande. Mas Deus não deixou. E aí depois que eu fiz o renascimento e depois do Criando Asas, nossa, foi libertador. Mudou totalmente a minha vida. Hoje realmente eu sou uma pessoa feliz. Você imaginava que essa sensação que você tem hoje, essa alegria de viver que eu vejo, que você me conta o tempo todo, que toma conta de você, você já tinha sentido isso antes? Você sabia que isso existia? Nunca, nem no nascimento dos meus filhos. Nem no nascimento, era aquela coisa assim, chorei na hora, mas sabe, não tinha alegria, era todo um peso. E quando eu fiz psicoterapia, aí eu percebi que o tanto que a depressão deixa a gente egoísta, a gente só consegue olhar para a dor da gente. Até um dia que a psicóloga, eu sempre falava, eu gosto de ficar na minha caverna. Eu já fiquei uma semana sem tomar banho, sem escovar dente, sem sair da cama, sem comer. Mas é porque, assim, eu sempre falava, estou na minha caverna. E os meus filhos eram pequenos. Aí até o dia que, então, enquanto eu falava isso, eu estava me achando a melhor pessoa do mundo. Não, eu estou aqui no meu cantinho e não incomodo ninguém. Aí na psicoterapia, a psicóloga me fez ver, assim, eu me colocar no lugar dos meus filhos. Aí eu chorei. Aí doeu. Doeu. Aí eu vi como eu sou egoísta. Aí eu tentei mudar. Só que assim, vinha a mudança, depois caía de novo. Você não conseguia manter, não conseguia. Né? Hoje os meus filhos falam assim, nossa, mamãe, você é outra pessoa. Hoje o nosso relacionamento é muito melhor, muito melhor. Meu filho, hoje, bom dia, rainha, como você está adiante. Então, era uma coisa assim que, sem querer, eu até afastava todos de mim. E hoje não, hoje eu agrego. Viu? É possível ser feliz. É possível deixar uma depressão para trás. E a Mariana está falando de uma depressão clássica, aquela de ficar deitada na cama muitos dias, aquela de não ter vontade de levantar para tomar banho, escovar os dentes, comer, ver o mundo, ver a luz, encontrar as pessoas, né? Essa de voltar para dentro de si e se fechar naquele mundo e realmente não querer nenhum contato com ninguém e não enxergar alegria em nada. Essa é a depressão clássica, e é assim que muitas pessoas estão nesse exato momento, enquanto você ouve aí essa história da Mariana. Muitas pessoas. Os casos de depressão têm aumentado um número significativo a cada ano, inclusive no Brasil. Os casos de pessoas que tiram a própria vida só estão aumentando, e por mais que a gente fale tanto da importância de cuidar da saúde mental, esses números eles ainda crescem diariamente. É assustadora a quantidade de pessoas que tiram a sua própria vida por se sentir como a Mariana se sentia.
E a maioria das pessoas, inclusive dos profissionais de saúde, dizem: não tem cura. Tem controle, a gente vai medicando, essa pessoa passa pelo processo terapêutico e ela melhora e ela fica num tempo controlada, mas precisa estar sempre vigiando. Porém, isso é por que que isso acontece na maioria dos casos? Porque não se encontrou a causa da depressão. Quando nós encontramos a causa da depressão, essa depressão não precisa mais existir. Cada sintoma que nós temos nos conta uma história, nos fala de alguma coisa. Quando a gente entende o que aquele sintoma quer dizer, a história que ele quer nos contar, e a gente age naquilo que precisa agir, aquele sintoma não tem mais motivo para existir. Então é como se cada sintoma que a gente tem na vida, inclusive as doenças físicas, venham para nos contar algo que nós não estamos enxergando, venham nos dar um recado. Quando você entende o recado, faz o que precisa ser feito, ele não precisa ficar ali buzinando o recado na sua cabeça o tempo inteiro. Ele vai embora, porque a missão dele foi cumprida. Assim é com todos os sintomas, inclusive as doenças físicas, inclusive a depressão, inclusive todas as outras doenças de ordem mental. Então nós precisamos ter a clareza de que ao encontrarmos a causa, a pessoa melhora. Eu passo por isso todos os dias aqui no meu consultório. Eu já tenho muitos anos de psicoterapia, eu já tenho muitos anos de renascimento e eu fico muito feliz quando eu ouço relatos como o da Mariana, e não é só o da Mariana, tem muitos relatos como esse, de pessoas que, através do renascimento, encontraram a causa da sua depressão ou da sua ansiedade, do seu impulso de morte ou da sua compulsão por algo, e aquele sintoma deixou de existir. Então eu fiz questão de convidar a Mariana para vir aqui falar, porque a gente precisa contar para o mundo que não precisa continuar vivendo assim. A gente precisa contar para essas pessoas que sim, tem uma luz no fim do túnel. A maioria das pessoas que chegam para mim nessa situação, né, na situação que a Mariana chegou, elas não acreditam que seja possível, porque de modo geral elas já tentaram muitas coisas, elas já estão se esforçando para viver há muitos anos, e isso é cansativo. E a maioria que chega aqui, chega e me diz a seguinte frase: você é a minha última tentativa. Se não der certo aqui, eu vou desistir e não vou tentar mais nada, e não adianta ninguém me pedir mais. Eu não suporto mais. Tamanha fadiga da pessoa em lidar com sintomas que são tão ruins. Se pra gente lidar com o depressivo é ruim, imagina ser depressivo, imagina sentir aquilo todos os dias, lutar todos os dias para encontrar um motivo para viver, brigar todos os dias com os pensamentos que vêm, brigar todos os dias com a compulsão, os pensamentos impulsivos que te mandam fazer coisas para acabar com a própria vida. Isso é muito desgastante, isso é muito cansativo, e a pessoa realmente chega num momento de exaustão. Eu fico muito feliz quando eu posso apresentar casos como esse. Mariana é uma das garotas propaganda do Renascimento, onde ela vai, ela fala para as pessoas disso, e eu vejo a alegria dela, esse olho brilhando, coisa que eu nunca tinha visto antes, né? Eu conheço a Mariana há mais de 20 anos, como ela disse, ela sempre trabalhou com os meus pais desde muito tempo. E eu me lembro, uma das primeiras vezes que eu te encontrei, não sei se você vai se lembrar disso, que te falaram que eu era psicóloga, e você falou assim: sabe qual é o meu maior sonho? E eu estava esperando um sonho grandioso, né? Eu lembro, é morrer. De comprar uma casa, um carro, uma viagem, algo assim. Falei: não, qual é seu maior sonho? Falei toda empolgadinha. Ela falou assim: meu maior sonho é morrer. Foi mesmo. Quando eu ouvi aquilo, eu ainda era recém-formada, aquilo para mim foi um balde de água fria. Eu pensei: meu Deus,
Existe de verdade pessoas que têm um sonho de morrer, que entendem como esse é o seu maior sonho de vida. E aquilo me trouxe uma decepção muito grande, porque eu sempre trabalho para a vida. E aí a única coisa que eu consegui responder para ela é: nisso eu não posso te ajudar. Foi. Né? Eu não posso te ajudar a morrer. Mas naquele momento eu também não pude dizer para ela: mas eu posso te ajudar a encontrar uma forma de viver melhor. Porque eu ainda não era essa profissional que eu sou hoje. Mas eu confesso que isso também me ajudou a buscar cada vez mais casos como esse, né? Não só o seu, mas muitos que chegavam no meu consultório me ajudaram a buscar outras formas. Eu nunca me conformei de que alguém pudesse viver assim. E eu buscava, eu falava: tem que ter um jeito, tem que ter uma forma, tem que ter uma ferramenta. Como assim? Meu trabalho é tão lindo, eu ajudo tantas pessoas, como assim eu não consigo ajudar algumas delas? E aí eu fui buscando, até que Deus me deu a graça de me apresentar o Renascimento. Na verdade, Ele apresentou lá na faculdade, mas no momento certo Ele me deu a graça de me colocar nesse caminho. E desde o primeiro renascimento que eu fiz, que já tem muitos anos, eu já percebi que eu tinha encontrado aquilo que eu buscava. E cada pessoa que chega, claro que nem todos que chegam no estágio que a Mariana chegou, né? Muitas pessoas chegam para melhorar a vida, melhorar algum aspecto da vida pontual, mas não chegam em estados tão graves. Mas muitas chegaram em estado muito grave. Muitos adolescentes em processo de automutilação, muitas mães que não conseguiam se alegrar com seus filhos, com suas famílias. E aí essas mulheres, quando chegavam, me falavam assim: eu achava que era normal o que eu sentia, mas quando eu tive meus filhos e não consegui me alegrar, aí eu percebi que tinha algo que precisava ser feito, né? E é exatamente isso que você falou. Não sentir a alegria nem ao receber o seu filho nos braços, né? É uma alegria ali momentânea, que passa rápido, mas que não é uma alegria sentida mesmo na essência. Porque essas pessoas nesse estado, elas não conseguem se alegrar com a vida. Se ela não se alegra com a vida, ela não vai se alegrar com nada que a vida apresenta a ela. Claro que existem inúmeras causas diferentes. No caso da Mariana, assim como no caso da minha filha, eu também tenho uma filha que passou por esse processo. Inclusive vou convidá-la para vir aqui conversar com a gente qualquer hora dessas e contar a história dela. Mas eram casos bastante semelhantes. As duas se mudaram completamente a vida, enxergaram a vida de uma outra forma, quando no movimento de renascimento perceberam que vinham de uma gestação gemelar e que só ficaram, né? A Mariana ficou sozinha e a Luísa ficou sozinha. Esse movimento de ficar sozinho na vida, de se sentir abandonado por esse irmão gêmeo, e tem inclusive uma síndrome que tem sido muito estudada fora do Brasil. Infelizmente no Brasil os estudos ainda são muito poucos, que se chama Síndrome do Gêmeo Sobrevivente. É uma síndrome que traz, dentre inúmeros sintomas, a depressão. E isso que a Mariana falou, a sensação de não merecimento para as coisas da vida. Qualquer coisa positiva que acontece gera uma culpa muito grande no gêmeo sobrevivente. Ele não consegue lidar com isso. Muitos gêmeos sobreviventes não conseguem nem tomar o amor dos pais, receber aquilo que os pais têm para entregar, porque eles se sentem culpados, porque o irmão gêmeo não está na vida e não está recebendo. Então, inúmeros outros sintomas que podem surgir, né? Pessoas que simplesmente abandonam situações de sucesso ou que estão prestes a alcançar o sucesso, por não conseguirem lidar com aquilo, por não se sentirem merecedores. Então, inúmeros sintomas que também merece um episódio especial, né? A síndrome do gêmeo sobrevivente. E a Mariana é uma gêmea sobrevivente, mas hoje, acima de tudo, a Mariana é uma gêmea vivente. Porque durante muitos anos ela sobreviveu. Agora ela vive de verdade.
Mariana, conta pra gente como que está a sua vida hoje. Você falou um pouquinho do Criando Asas, daqui a pouco eu vou explicar com mais detalhes o que é o Criando Asas, mas conta o que mudou além dessa alegria de viver. Na prática, como está a sua vida? Na prática, no meu aniversário, você me perguntou se eu ainda tinha sonhos. Eu falei que não. Aí você falou que vai viajar, não sei o quê. Aí eu fui ver que realmente eu estava assim, sem sonho, estava vivendo na casa do meu ex-marido, sem a gente não ter nada, e para mim estava bom. Não pago aluguel, tudo. Aí depois desse último Criando Asas, eu falei, não, aí. Depois da história do elefante, né, eu falei, mas eu sou esse elefante. Na hora que você falou, Mariana, é para você também, eu já tinha lido, eu falei, rapaz, esse elefante sou eu. Então, não, mudei minha vida completamente. E sim, estou aposentada, continuo trabalhando. Vou trabalhar até morrer porque eu amo trabalhar na Franklin. E tudo mudou hoje. Eu tenho sonhos, realizei o meu sonho, que sempre foi de morar sozinha. Antes de morar sozinha, meu sonho era morrer. Aí depois que eu tirei, eu falei, não, vou morar sozinha. E estou morando sozinha. E tudo assim, insônia, eu tinha uma insônia, você lembra de eu falar? Era assim, eu passava 3 noites sem dar um cochilo. Eu durmo a noite toda. E tudo assim, cada Criando Asas que vem. E outra coisa, quando eu comecei, a primeira vez que eu fui no Renascimento, o que eu falei? Eu vim aqui para ver as minhas dores, que eram muitas, né? E aí foi onde tudo foi acontecendo e que nós vemos nesse último Criando Asas, eu vi que eu estava trazendo as dores da minha avó e da minha mãe para mim, e eu estava aceitando. Então hoje eu não aceito mais. Então assim, até isso, hoje eu não tomo remédio nenhum. Você já chegou a tomar quantos remédios? Nossa, eu já cheguei a tomar mais de 10, pregabalina, gabapentina, Paco, todos os remédios, até morfina eu já cheguei a tomar, porque as dores eram intensas. Hoje eu não tomo nada. E assim, eu acordo, agradeço, em vez de ficar, meu Deus, por que eu tô aqui? Não, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha casa. Aí eu saio, eu falo pra minha casinha, minha linda, eu vou ali trabalhar, na hora do almoço nós duas estamos juntos. Aí eu saio e falo assim, a amiga minha estava lá, fala assim, você tá doida? Eu falei, não, eu tô feliz. Tô feliz por ter meu cantinho. Então eu converso com ela como se fosse uma pessoa. Que ótimo, né? E a Mariana tá falando aqui do Criando Asas, e talvez você ainda não saiba o que é. Criando Asas é um treinamento que eu criei, ele é da minha autoria. Tenho muito, muito orgulho de ter criado esse treinamento. Melhor coisa. Porque ele vem salvando muitas vidas, eu posso afirmar isso, porque nós tivemos 2 edições atrás aí uma pessoa que chegou mais ou menos no mesmo patamar que você chegou também, e ali hoje também é uma outra pessoa. É um treinamento que acontece no final de semana todo, sexta-feira à noite, sábado o dia todo, domingo o dia todo. É um treinamento muito intenso, onde eu trabalho vários tipos de renascimento, onde eu trabalho a cura da criança interior. Então a gente vai lá nas profundezas do inconsciente, buscar a nossa criança que está se sentindo abandonada, que está com dor, que não sabe como lidar, que está assustada. E essa criança do nosso inconsciente está aí refletindo na nossa vida o tempo inteiro. Então tem toda uma técnica, um manejo para ir até esse inconsciente, buscar essa criança, aconchegá-la, cuidar das feridas dela, trazer essa criança para a consciência curada e aí conseguir enxergar, né, novos planos, novos sonhos, como a Mariana está falando, novas situações a serem vivenciadas. Além disso, a gente também trabalha a postura diante dos pais, que é importantíssimo. Como eu lido com o amor dos meus pais,
Além disso, a postura diante dos nossos ancestrais. Mariana falou aqui, né, o quanto ela percebeu no último Criando Asas que ela participou, o quanto ela estava trazendo aí as dores e as dificuldades da mãe e da avó. E isso não acontece porque a mãe e a avó deram isso para ela, não. É porque ela foi lá e trouxe isso para ela. Isso é uma responsabilidade nossa, da pessoa que vai lá e faz isso. E faz isso num movimento completamente inconsciente, do que a gente chama de amor cego. E muitas vezes segue seguindo esses padrões de dores, de dificuldades por muito tempo, até que isso seja trabalhado e essa pessoa consegue entregar para os donos as dificuldades, as dores e tudo que eles passaram. E todos nós, né, os antepassados, passaram por dificuldades para que a gente estivesse aqui hoje, né? Meus pais passaram, meus avós, meus bisavós, todos eles, a vida não era fácil, não era simples. Então, muitas dificuldades nós carregamos e muitas vezes nós também não nos sentimos merecedoras da vida leve, da vida fácil, da vida tranquila, da vida saudável, porque muitos dos nossos antepassados não puderam viver isso. E aí a gente faz essa virada de chave, ao invés de por honra e amor aos que vieram antes, eu sofro com eles ou sofro igual a eles, a virada de chave é: em amor e por honra a todos eles que vieram, eu hoje vou ser feliz. E cada vez que eu me sentir feliz, eles com certeza estarão felizes através de mim. Eu costumo dizer que nós somos a realização do sonho de muitos que vieram antes de nós. Então, trabalharmos isso, né? A importância dessa ancestralidade que batalhou tanto para que a vida acontecesse, para que a vida chegasse até nós, e valorizarmos essa vida e cuidarmos da gente é que faz toda a diferença. Então esses são só alguns dos pontos que nós trabalhamos no Criando Asas. Inclusive eu quero falar sobre essa questão das dores que eu estava trazendo, que foi no Criando Asas, na cura da criança, que eu fui ver que eu me senti abandonada quando a minha avó faleceu. E aí eu estava suspeita de câncer, né, você sabe, e eu falei para várias pessoas: se eu for morrer de câncer de esôfago igual a vovó Mariana, é uma honra. Depois eu falei: não, que é dela, deixa para ela, pedi licença, entreguei e tô ótimo, não tem nada. Então, esses padrões familiares, seja financeiros, né, de situações que não dão certo financeiramente, seja de saúde, seja nos relacionamentos, seja na depressão, enfim, podem acontecer de diversas formas. E a gente olha para isso no Criando Asas e dá um novo significado. Todas as situações que acontecem na nossa vida, a gente olha a partir da maturidade que nós temos naquela idade. Então, a dor da Marianinha, que ficou sem a avó, né, naquela idade, a dor estava ali ainda latente. E a gente precisa ir lá e cuidar dessa criança. Então, muitas vezes acontece, quando surge no grupo, né, eu trabalho muito questão de luto, porque em todo grupo tem uma questão que surge do luto, né, esse olhar diferenciado para aquele que não está mais nessa vida, mas que com certeza deixou um legado para todos nós. Enfim, o treinamento Criando Asas é um dos meus grandes orgulhos profissionais. Eu tenho certeza que foi a melhor coisa que eu já criei. E olha que eu sou do tipo que não paro, toda hora eu tô criando algum projeto diferente, mas esse realmente tem um lugar muito especial no meu coração, por conta de resultados como esse que vocês estão vendo aqui. São inúmeros, né? Vou chamando as pessoas assim, uma a uma, para passarem por aqui, contarem para vocês. E não precisam, né, acreditar, não tem nada de religioso, tá? Muitas pessoas confundem o renascimento com algo religioso, não tem nada de religioso. Nós vamos trabalhar com as nossas memórias primárias, com aquilo que está gravado no nosso inconsciente, que nós vivenciamos. Então eu trato isso com muita seriedade. Então, se você tem o desejo de mudar algo na sua vida, que não precisa ser uma depressão tão profunda, que não precisa ser algo tão grave, mas se você tem o desejo de criar suas asas, né, de voar voos mais altos, de ascender na vida, de buscar coisas mais grandiosas e sente que não está conseguindo, que está paralisado,
O Criando Asas é com certeza uma excelente ferramenta. Eu indico porque criei, porque vejo os resultados. Mariana indica porque passou. Eu indico porque eu fiz e vou fazer de novo. E falo uma coisa para você, às vezes você pode pensar assim, não, mas são 3 dias, é cansativo. Gente, você não quer sair daqui. É impressionante, coitada dela. A gente sai todo mundo assim, tarde, porque cada um quer falar mais e mais. E outra, quando você vier, se entregue. Sabe? Porque isso vai depender de você, vai depender da sua entrega, que ela resolve. Se você quiser e me deixar trabalhar. Quem realiza é o cliente. Eu apresento as ferramentas e o cliente faz. E os resultados para quem se entrega e faz o que precisa ser feito tem sido incrível. Mariana, tem algo a mais que você queira acrescentar aí da sua história, da sua superação, dessa trajetória de vida que a gente ainda não falou? Fique à vontade para trazer para as pessoas aí, se tiver alguma coisa a mais. Não tem não. Só que hoje, sim, a única coisa que eu quero dizer é que hoje eu me sinto plena. Realmente, hoje eu sei o que é ser feliz. Eu cresci na igreja católica, aí procurando saber o porquê essa vontade de morrer, eu fui para o espiritismo, depois eu fui para o evangélico, sempre a mesma pergunta. Perguntei aos padres, perguntei para os espíritos por que isso, o porquê das dores. No espiritismo ele falou que era expiação, né? Que eu tinha de passar por isso para me expiar. Os pastores não conseguiram me responder, o padre também não. E aí a única resposta eu tive aqui. Então, muito obrigada. E realmente mudou minha vida. Hoje eu sou feliz, então eu posso falar para você. Hoje a felicidade habita aqui dentro. Que bom, que alegria ouvir isso, gente. É o que faz a minha vida ter sentido, né? Eu me dedico muito à minha profissão, vocês que me acompanham aqui sabem disso. É uma entrega realmente muito profunda e ver esses resultados acontecendo é o que me alegra, é o que faz tudo ter sentido. Então, se você tiver aí, quiser conversar com a Mariana, vou deixar o Instagram dela aqui, manda lá um direct, pergunta para ela que passou por isso, né, ela vai saber te falar assim, na pele como é, tanto o processo da depressão, o impulso de morte, como também a superação. Fique à vontade, a Mariana é extremamente aberta, é uma das coisas que eu admiro muito ela, né, ela alcançou essa superação e ela tem um desejo gigantesco que todos à sua volta alcancem também. Então eu tenho certeza que ela vai fazer isso com muito amor. Se tiverem alguma dúvida técnica, qualquer coisa que vocês queiram me perguntar também, meu Instagram também está aí, fiquem muito à vontade. Mandem esse vídeo para pessoas que estão passando por processos difíceis, né, e contem para elas que é possível que isso termine, que é possível que elas se sintam, como a Mariana disse, plenas, porque nós não viemos no mundo para o sofrimento, nós viemos no mundo para a felicidade. Jesus Cristo já pagou todas as dificuldades, já levou tudo na cruz. Nós não precisamos estar aqui para sofrer. Nós sofremos porque temos aí tantos traumas intrauterinos, traumas de infância que não são curados e a gente não consegue lidar com isso e isso vai trazendo tanto sofrimento. Então, quando a gente olha para esses traumas, cura cada um deles, a gente vai dando cada vez mais um passo a mais em direção à vida plena que todos nós merecemos ter. Mariana, muito obrigada pela sua presença, pela sua propaganda. Mariana, a minha garota propaganda, onde ela vai, ela pergunta para as pessoas, você conhece Renascimento? Às vezes até fica assim, chega cliente lá, eu vejo também, você conhece Renascimento? Não, que é. Aí eu já mando meu celular, né, pessoal, né, eu mando as coisas da gripe. Sabe por quê, gente? Porque o que ela faz é verdadeiro. Eu conheço ela há mais de 20 anos, vi as filhas dela nascerem. E eu vejo que a vida dela é real. Então, o que ela faz é real.
Então, assim, muito obrigado mesmo por você existir, por ser meu raio de sol. É o que eu falo para todo mundo. Que alegria poder te ajudar e lembrar daquela frase que você me disse do seu maior sonho e perceber que eu tive uma participação para que isso mudasse. É uma grande honra para mim. Obrigada mesmo. Viu? Eu que agradeço. E você que está aí em casa, no que precisar, estou aqui à disposição. Esses episódios existem para que você veja histórias de superação, para que você veja que a vida pode sim ser melhor. E se não está tão bom hoje, busque ajuda, procure, se movimente, faça algo, porque tem coisas que só você pode fazer por você mesmo. E no que eu puder te ajudar, estou aqui à disposição. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. E criem asas. Tchau.